Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso mini curso grátis de conserto de celular. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz em ter você presente aqui e eu também quero te dar os parabéns. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas dizem que querem de fato aprender a consertar celular. No entanto, a grande maioria não corre atrás de conhecimento. E se você chegou até esse mini curso, já prova que você é diferente e que você vai ter sucesso. Bom, primeiramente, eu quero dizer para você que eu me comprometo de verdade a entregar o melhor conteúdo nessa semana para você. Vai ser praticamente uma aula por dia que eu vou te enviar. E nessa primeira aula, a gente vai aprender quais são as ferramentas que você vai precisar para começar a sua jornada do conserto do celular. Eu só quero te pedir para que você preste realmente atenção nesse mini curso. Nesse mini curso, eu tentei estruturar da melhor forma possível para que você consiga de fato começar a consertar celular e diminuir os prejuízos. Ah, Renan, mas como assim diminuir? Olha só, você tem que entender que é praticamente impossível você evitar todo e qualquer prejuízo. Por quê? Porque você está começando agora. E por mais que você tenha conhecimento, você não tem experiência. Então, muitas vezes, a falta de experiência faz com que a gente tenha prejuízo. Então, esteja preparado para que você tenha prejuízo, porque eles vão acontecer. Entretanto, é importante que você também entenda que, tendo conhecimento, você consegue diminuir o tanto de prejuízo. Muitas vezes, um prejuízo que você ia ter de R$500, você acaba não tendo, porque você sabe o que fazer naquele momento. E muitas vezes, se você não sabe o que fazer naquele momento, você pode não só ter um prejuízo, como também acabar desistindo. Então é importante que você preste atenção em cada aula e leve isso aqui não somente como uma aula, mas também como experiência. Faça e depois pratique. Ou seja, você assiste a aula e depois pratica um pouco na sua bancada para ver se de fato você conseguiu entender. É normal que em alguns casos você não consiga de fato fazer tudo passo a passo do jeito que eu ensino. Por quê? Porque muitas vezes você acaba esquecendo alguma coisa. Então, caso seja necessário, assista a aula enquanto você pratica. Ou seja, se a aula for sobre alguma coisa envolvendo solda, você vai vendo e vai tentando fazer. Se você vê que não conseguiu, volta a aula, assiste de novo e vai tentando novamente. Se no primeiro dia você não conseguir, não tem problema, segue tentando outras vezes, porque eu tenho certeza que você consegue. Mas bom, dito isso agora, nessa primeira aula a gente vai estar falando sobre as ferramentas que você vai precisar para começar a consertar celular. Eu peço para que você preste muita atenção, mas também tem um conselho importante para você. Aqui eu vou te mostrar muitas ferramentas. Não significa que você precisa ter tudo agora. E por quê? Porque quando a gente começa, a gente tem que investir em muita coisa. Você tem que investir na sua bancada, você tem que investir em ferramenta, você tem que investir em conhecimento, entre outras coisas. Então aqui durante essa aula eu vou estar te falando quais ferramentas são muito importantes e quais ferramentas você pode deixar para comprar depois. Então preste atenção nisso também para que você consiga montar a sua lista para começar a consertar celular, tá ok? Bom, dito isso agora, chega de falação, chega de ficar enrolando e vamos passar para a bancada. E bom pessoal, chegando aqui na bancada, vamos estar falando sobre a primeira ferramenta que a gente vai precisar, que é no caso uma proteção antiestática. Renan, o que é uma proteção antiestática? Pessoal, o nosso corpo, o corpo humano no caso, ele libera uma energia. Essa energia é chamada de energia estática. No caso, quando você pega aqui, ó, a placa de um celular sem nenhuma proteção, você descarrega a energia do seu corpo na placa desse celular. Dependendo da quantidade de energia que você tem naquele momento no seu corpo, esse aparelho ele pode dar algum defeito. Ou seja, se eu vim aqui, ó, peguei, eu descarreguei toda a energia. Nesse momento, esse aparelho sofreu uma sobretensão, ou seja, é uma tensão maior do que ele aguentava. E nesse momento, é normal também que alguma coisa aqui se danifique. Por isso, é importante a gente proteger o aparelho contra essa energia e também se proteger para que a gente não danifique nenhum aparelho. Renan, como que eu faço para conseguir uma proteção antiestática? Pessoal, hoje em dia, a gente tem praticamente 3 tipos de proteção antiestática no mercado. A primeira é a luva antiestática, que é essa daqui, ó, que eu estou usando no caso. Olha só, deixa eu colocar ela aqui, ó. Essa luva aqui, ó. Com essa luva aqui, ó, quando você pega um celular, deixa eu pegar um aqui. Tá pegando, só um minutinho. Um celular. Deixa eu pegar o meu celular aqui, pessoal, para eu conseguir mostrar para vocês. Olha só, com essa luva, quando você pega um celular, você consegue, ó, mexer nele perfeitamente. Olha só, você consegue, ó, tocar nele e ele continua funcionando perfeitamente aqui, ó. O que significa que no caso, se você pegar um celular de um cliente e precisar mexer, você não precisa tirar a sua luva para conseguir mexer. Por isso essa luva ela é ideal. Além de que no caso, essa luva ela não acumula energia estática. Sendo assim, você pode pegar tranquilamente a placa de um celular, ó, que você não vai matar essa placa. Ah, Renan, mas aonde eu consigo encontrar uma proteção antiestática? Pessoal, vocês encontram no Mercado Livre ou em qualquer fornecedor de peças, legal? Bom, dito isso agora, vamos estar falando sobre o segundo. Aqui a luva a gente já falou sobre o segundo tipo de proteção antiestática, que é no caso a nossa manta antiestática. Pessoal, a manta antiestática eu recomendo que vocês tenham com toda certeza, assim como a luva. Renan, eu não gosto de usar a luva. Nesse caso, usa somente a manta, tá ok? No entanto, é importante sim que vocês tenham uma manta no caso. Por quê? Porque a manta ela serve para praticamente duas coisas. A primeira delas é para proteger você e proteger o aparelho contra a energia estática. A segunda delas é para você conseguir se organizar melhor. Por exemplo, quando você trabalha na manutenção, você tem que entender que o tempo todo você está desmontando o celular. E se você não toma cuidado, você pode perder alguma coisa. Muitas vezes aquela coisa não parece ser importante, mas daí você vai, abre o aparelho e fecha o aparelho. Quando você fecha, o aparelho para de pegar a câmera. Ou quando você fecha, o aparelho para de pegar os botões.
Ou muitas vezes, quando você fecha o aparelho, ele acende a tela normal, mas quando o cliente vai ouvir um áudio no WhatsApp, a tela fica apagando. Por quê? Porque muitas vezes você esqueceu de colocar alguma peça ali dentro que era extremamente importante para o funcionamento do aparelho. Mas como era uma pecinha pequena, você começou a mexer aqui, ó, e conforme você foi balançando aqui, ó, e mexendo, acabou saindo e caindo para fora da sua bancada. Você não viu, fechou o aparelho e perdeu essa peça. Agora você teve um prejuízo. Agora, quando você tem a manta, ó, você se limita a trabalhar em cima da manta. Sendo assim, tudo que tiver aqui, ó, você sabe que é do aparelho. Ou seja, peguei isso, coloquei aqui. Peguei aquilo, coloquei lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando eu for montar, eu sei que eu tenho que colocar tudo isso aqui. Sendo assim, a chance de eu ter um prejuízo é muito menor. Além de que, no caso, eu não tenho risco de danificar o aparelho com a minha energia estática. Agora vamos estar falando sobre a terceira coisa que a gente pode estar utilizando, no caso, a terceira ferramenta, para proteger contra energia estática, que é, no caso, a pulseira antiestática. Pessoal, a pulseira antiestática eu não recomendo muito porque eu não gosto de usar, mas se você prefere usar, você pode estar comprando no Mercado Livre e também no seu fornecedor de peças. É uma pulseirinha que você vai colocar aqui, ó, no seu pulso e ela vai, no caso, descarregar a energia estática nela aqui. Não vai passar para sua mão e assim você não vai danificar o aparelho, tá ok? Lembrando, pessoal, que você não precisa ter tudo isso. Você não tem que comprar uma luva, uma pulseira e uma manta. E, de início, eu recomendo que você tenha pelo menos um tipo de proteção antiestática. A mais barata é a luva, ela custa de 10 a 15 reais. Se você puder investir um pouquinho mais, eu recomendo que você compre uma manta. Por quê? Porque a manta vai te ajudar na organização, como a gente já falou antes, bacana? Bom, dito isso agora, vamos estar passando para a próxima ferramenta que também é muito importante, que seria, no caso, um kit de chaves. Pessoal, aqui eu tenho, ó, esse kit da Jacme, tenho esse kit da Kaise e eu tenho essa desparafusadeira aqui, ó. Olha só, são praticamente 3 kits aqui. Esse kit aqui, ó, ele custou 110 reais. Essa parafusadeira, ela custou 500 reais e esse kit aqui, ó, ele custou 180 reais. Meu Deus, Renan, eu não vou conseguir começar a consertar o celular. Pessoal, lembrem do que eu falei no início. Você não precisa ter tudo logo de início. Existem alguns kits que são kits igual esse daqui, ó. Olha só. Que eles custam em média 30 reais. Olha só. Você vai comprar um kit, ele vai vir de 5 a 10 chaves e vai custar, no caso, em média 30 reais aí. Você consegue comprar um kit gastando bem pouco. Mas o que eu quero dizer aqui é que você não precisa comprar o kit mais caro logo de início. Quando a gente começa, a gente está investindo dinheiro em muita ferramenta cara. E o que acontece? Às vezes, você compra 10 ferramentas que são extremamente boas e perfeitas para trabalhar. No entanto, você precisava comprar 30 ferramentas. Só que agora você não tem dinheiro para comprar as outras 20. Não adianta você ter a melhor bancada do mundo faltando ferramenta. Então, compra o que você pode comprar agora no começo. Quando eu comecei, eu comprei esses kits, ó. Comprei um kit de 30 reais e fui trabalhando com ele. Quando eu ganhei dinheiro, eu comprei mais um kit, mais um, depois uma parafusadeira aqui, ó. E assim foi indo até eu conseguir juntar bastante equipamento. Então é importante que de início você tenha um kit de chaves pelo menos. Por quê? Porque você vai precisar abrir aparelhos na sua bancada. Mas não precisa ser o kit mais caro do mundo. Compra o que você pode comprar logo de início, tá ok? Bom, dito isso, a gente já falou aqui, ó, sobre o kit de chaves. E agora vamos estar falando sobre mais uma ferramenta importante, que seria, no caso, o nosso multímetro. Pessoal, o multímetro ele é extremamente importante para todo mundo que trabalha no conserto de celular. Lembrando, pessoal, até agora todas as ferramentas que eu falei são extremamente importantes e você vai precisar ter na sua bancada a manta, a luva, um kit de chave se você puder e também um multímetro aqui. Por quê? Porque esses aqui são ferramentas que você não consegue trabalhar sem, tá ok? Bom, dito isso aqui, ó, eu tenho esse multímetro, eu tenho esse outro e eu tenho esse outro aqui, ó. No caso, esse daqui, ó, custa em média 250 reais, é um AFR MT 2870. Esse daqui, ó, ele custa em média 120 reais, é um Yachun YX 9205A. E tem esse outro, que é um Hikari HM1000 aqui, ó. Infelizmente, esse daqui, ele não está mais disponível no mercado. Agora você encontra o Hikari HM1100, que também é excelente. Esse ele é o mais barato, você vai pagar em média 80 reais nele, tá ok? Bom, dito isso, para que você usa o multímetro? Pessoal, o multímetro, ele é um multimedidor. Muitas vezes, a gente vai ter que medir para verificar se tem curto, se está entrando corrente ou tensão na placa e para verificar se, no caso, um componente está trabalhando da forma correta. E a gente não tem outra forma de medir se não for, ó, utilizando o nosso multímetro aqui. Por isso, agora que você está começando, é extremamente importante que você compre um multímetro. Pessoal, eu sei que antes eu falei para você não gastar muito dinheiro com muita ferramenta. No entanto, o multímetro, eu não recomendo que você compre muito barato. Por quê? Porque se você comprar um multímetro muito barato, ele não vai ter uma medição precisa e ele também vai quebrar rápido. Sendo assim, você vai gastar dinheiro à toa. Renan, qual multímetro você recomenda? Pessoal, para quem não pode investir muito, eu recomendo esse daqui, ó, é o Hikari HM1000. Como eu falei antes, ele não está mais em linha, então você encontra o Hikari HM1100. Agora, para quem já pode investir um pouquinho mais, eu recomendo esse daqui. Deixa eu ver onde é que está meu outro. Não... É o AFR... Ah, encontrei ele aqui, ó. Esse daqui, ó, pessoal, AFR MT
4300. Olha só, esse daqui, ó. Esse multímetro, ele é excelente, independente se você está começando ou se você já trabalha com reparo avançado. Então eu recomendo que você invista num desse aqui. Renan, quanto custa esse? Esse daqui, pessoal, ele custa em média mais ou menos uns R$280. No entanto, ele vale cada centavo e ele vai durar bastante na sua bancada, tá ok? Bom, dito isso, a gente já falou também sobre o multímetro. Vou colocar ele para lá, para a gente passar agora para o nosso próximo equipamento, que também é extremamente importante, que seria, no caso, a nossa cola. Pessoal, agora que vocês estão começando, um dos serviços que vocês mais vão fazer é troca de tela. Sendo assim, vocês vão ter que tirar a tela e depois vocês vão ter que colar uma tela no lugar. E não tem nenhuma forma de você colar essa tela se você não utilizar a cola. Então você vai ter que comprar uma cola para conserto do celular. Praticamente, existem dois tipos de cola no mercado. O primeiro tipo é a cola, no caso, pequenininha, que ela vem num tubinho que você consegue colar mais ou menos uns 3 celulares. Eu não recomendo que você compre essa cola, por quê? Porque ela é quase o mesmo preço dessa daqui e ela gasta muito rápido. Então se você puder, ó, eu recomendo que você compre uma dessa. Essa daqui, ó, ela vai custar em média de 15 a 25 reais, dependendo da sua região aqui no Brasil. Renan, qual marca de cola você recomenda? Eu utilizo, pessoal, essa daqui, ó, a T7000. Além dessas, também existe a B7000, a E8000, a Y3000, entre outras colas. Você pode comprar praticamente qualquer uma. A única que eu não recomendo é a Y7000. Por quê? Porque a Y7000 e a Y3000, elas são colas muito líquidas e elas demoram muito para secar. Sendo assim, você vai demorar mais para entregar o aparelho para o seu cliente. E como a gente sabe hoje em dia, o cliente ele quer o aparelho o mais rápido possível. Sendo assim, a gente tem que trabalhar da forma mais rápida que a gente consegue também, legal? Então aqui, ó, eu uso a T7000. Se você quiser comprar, é só pesquisar por cola T7000. Bacana? Bom, agora vamos estar passando para o nosso próximo equipamento aqui, que seria, no caso, as presilhas ou elásticos. Pessoal, como a gente já falou antes, a gente vai ter que colar a tela. Só que não basta você vir aqui, ó, colar a tela e deixar ali. Além de colar a tela, você tem que mantê-la fixa no lugar. Por quê? Porque senão ela fica mal colada e não fica certinha. E a gente não pode ficar ali, ó, segurando o tempo todo e esperando a cola secar. Por quê? Porque aquela cola, ela leva de 2 a 4 horas para secar. Sendo assim, você não tem como ficar 4 horas ali, ó, segurando o aparelho. Então, a gente utiliza aqui, ó, elástico ou até mesmo presilha para a gente colar a tela do aparelho. Como assim? Eu vou fazer o seguinte, ó, pegar um aparelho aqui, eu vou posicionar, ó, a tela no aparelho, ó, posicionei. Depois que eu posicionei, por exemplo, eu venho aqui, eu vou passar a cola aqui em volta, ó, passei a cola. Depois eu posiciono a minha tela aqui, ó, e depois que eu posicionei, eu vou passar o elástico dessa forma aqui, ó. Olha só, venho passando até o limite máximo. Olha só, prontinho, limite máximo. Olha só, você consegue ver, ó, que aqui do lado ficou bem rente. Olha só. Não prendeu, não apertou a tela, olha só, ficou bem pressionado aqui, ó, se eu pressionar ela não desce mais, ó, então ficou certinho aqui, ó. Depois disso, eu vou passar mais uma camada aqui, mais uma aqui, uma cruzando aqui e mais uma cruzando aqui. E dessa forma, o meu aparelho vai ficar com a tela colada. Eu vou deixar ele 4 horas aqui, depois eu venho, tiro o elástico aqui, ó, faço a limpeza do restante de cola da lateral e faço a entrega para o meu cliente. No entanto, pessoal, caso você não goste de elástico, você pode estar utilizando a presilha aqui, ó. Essa presilha, ela é própria para colagem de tela. Entretanto, eu não recomendo que você use ela. Por quê? Primeiro, porque ela é cara. Você vai pagar mais ou menos uns 25 reais em 4 dessas aqui, ó. E 4 dessas aqui só dá para colar uma tela. Ou seja, comprei 4 dessas. Aí eu venho aqui, ó, coloco uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. No entanto, vamos supor que chegou mais um aparelho para mim colar. Agora, eu só tenho uma presilha, então vou ter que esperar passar 4 horas para mim tirar essa presilha daqui, para mim colar uma segunda tela. A menos que eu queira gastar mais 25 reais por mais 2 presilhas. Aí depois chegar um terceiro aparelho, é mais 25 reais. Ou seja, nessa brincadeira aqui eu já gastei 75 reais. Então, eu recomendo que você use o elástico. Por quê? Porque o elástico, numa caixinha que vem mais ou menos 50, 100 elásticos, você vai pagar em torno de 3, 4 reais. Então vale muito a pena e ele rende bastante. Além de que, no caso, a presilha, ela tem uma pressão muito forte de fábrica. Quando ela vem de fábrica, ela vem apertando muito aqui, ó. Então você tem que tirar um pouquinho da pressão dela. Por quê? Porque senão, quando você colocar aqui, ó, ela vai quebrar a tela do aparelho. Ah, Renan, e como que eu tiro a pressão da presilha? Pessoal, a gente vai pegar, ó, alguma coisa que tem a grossura de mais ou menos 2 dedos aqui, ó, e a gente vai prender a presilha, olha só. Abre ela no último e prende ela aqui, ó. Você vai deixar ela por mais ou menos 2 dias aqui, ó, presa aqui, ó. Bem firme aqui. Depois de 2 dias, você vai vir e vai tirar ela. Ela já vai estar, ó, um pouquinho mais mole aqui, ó, e não vai ter risco de quebrar a tela, tá ok? Lembrando que eu não recomendo, mas se você quiser usar, o nome é presilha para celular. Bacana? Bom, dito isso agora, vamos estar passando aqui para o nosso próximo equipamento, que também é extremamente importante, que é, no caso, o nosso álcool isopropílico. Pessoal, a gente tem que entender uma coisa. A gente trabalha com eletrônico. E eletrônico, a gente não pode adicionar água nele. Quando a gente compra aquele álcool de mercado, ele é chamado de álcool 70. Por quê? Porque ele é 70% álcool e 30% água e outros líquidos. Sendo assim, quando você usa o álcool de mercado, você está injetando diretamente água no aparelho. E água enferruja aparelho eletrônico. Então, se você usar o álcool de mercado, é certeza que você vai danificar a placa do seu cliente. O álcool que você tem que utilizar é esse daqui, ó. É o álcool isopropílico. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Olha só.
É álcool para manutenção eletrônica mesmo. Esse álcool, ele é 99,8% álcool, ou seja, ele é praticamente tudo álcool aqui. Sendo assim, a gente não corre nenhum risco de danificar a placa do nosso cliente. Esse álcool, pessoal, ele é imprescindível para todo mundo que quer trabalhar com manutenção. Ah, Renan, mas eu estou começando agora, eu preciso mesmo? Sim, pessoal, tudo que eu falei até aqui, nesse momento aqui, você vai precisar agora, mesmo que você esteja começando hoje. Por quê? Porque você vai ter que fazer limpeza na placa, você vai ter que trocar a tela, você vai ter que desmontar o celular e você vai ter que fazer algumas medições. Então tudo isso aqui é extremamente importante. Quando não for tão importante, eu vou estar falando para vocês, legal? Bom, dito isso, o álcool isopropílico, ele tem praticamente em 3 tamanhos. O tubinho dele que vem com 250 ml, o tubinho que vem com 500 e praticamente esse daqui, ó, que vem com 1 litro aqui, ó. É o bem grandão no caso. Você não precisa comprar esse bem grandão se você estiver começando agora. Se você estiver começando, eu recomendo que você compre de 250 ml. Por quê? Porque ele é mais barato e ele vai durar bastante também. Esse 1 litro aqui, ó, ele dura muito pra mim, em torno de mais ou menos um mês. Ah, Renan, mas um mês não é pouco tempo? Pessoal, é pouco tempo, mas é porque na minha loja eu faço muita manutenção. Sendo assim, eu gasto bastante também. Agora no começo, você não vai fazer tanta manutenção assim. Sendo assim, você não vai precisar usar tanto álcool assim, tá ok? Então 250 ml vai durar aí para um mês ou mais para você, legal? Bom, dito isso, agora vamos estar passando para o nosso próximo, para nossa próxima ferramenta, que seria no caso as escovas e espátulas. Aqui ó, eu tenho uma escova, vou estar pegando aqui algumas espátulas, tenho essa espátula, tenho essa pinça, essa outra aqui também, deixa eu ver se eu tenho mais alguma, tenho essa outra, essa daqui. E bom, é isso aí. Pessoal, aqui ó, a gente tem a escova, uma espátula, uma pinça, deixa eu pegar mais uma espátula aqui, que também é importante que vocês vejam. Deixa eu ver se eu tenho aquela outra preta aqui também, para eu conseguir mostrar, só um minutinho, pessoal. Prontinho, olha só. Aqui ó, eu tenho uma escova. Para que serve essa escova, Renan? Essa escova, pessoal, ela serve para limpeza na placa. Por exemplo, se eu peguei uma placa aqui, ó, e ela tá suja. Muitas vezes o cliente ele guarda no bolso e fica entrando sujeira. A gente não pode vir aqui e adicionar água. Por quê? Porque a água enferruja e vai danificar o aparelho. Então a gente vai pegar ó, o álcool isopropílico, adiciona na pontinha da escova ó, e vem fazendo a limpeza. Olha só. Bastante cuidado, ó, tirando toda a sujeira daqui, ó, devagarzinho. E dessa forma a gente consegue limpar o aparelho sem danificar a placa. Então a escova ela é praticamente para limpeza. Agora as espátulas aqui, ó, as de plástico, elas vão servir para desmontagem. Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, deixa eu ver se eu acho algum flex aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Onde é que tem? Aqui, ó, encontrei um aqui. Acho que eu consigo mostrar. Olha só, esse daqui, ó, ele é um flex, ó. Muitas vezes esse flex ele vai encaixado na placa do aparelho. Quando esse flex ele está encaixado, você não pode encostar uma espátula de metal. Por quê? Porque como a gente consegue ver, ó, aqui embaixo, olha só. Deixa eu ver. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem, ó, várias trilhas pequenininhas. Olha só, várias trilhas, ó. Se eu encostar a minha espátula aqui, ó, eu vou fechar curto nessas trilhas e alguma coisa na placa pode parar de funcionar ou eu posso ocasionar um defeito na placa. Então, para que a gente consiga aqui, ó, trabalhar, a gente vai utilizar ferramentas de plástico. Por quê? Porque ferramentas de plástico não conduzem eletricidade, tá ok? Então vamos supor, ó, que você pegou aqui, ó, um aparelho e você acabou de abrir, ó, e você tem que desconectar a tela. Olha só, a tela, ela tá conectada ali embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente não pode vir aqui ó, com uma ferramenta de metal. Por quê? Porque senão a gente danifica ou a gente fecha curto aqui embaixo. Renan, isso sempre acontece? Pessoal, é bem raro você fechar curto colocando a espátula aqui. No entanto, é muito melhor prevenir do que só remediar, né? Não é mesmo? Então aqui, ó, o que a gente faz? A gente posiciona aqui ó, uma espátula de plástico e vem alavancando. Olha só, alavancando. Essa espátula aqui ela tá um pouquinho grossa, não tem problema, olha só. Prontinho, ó. Soltei ali, ó, não danifiquei nada ali embaixo e não danifiquei, ó, essa parte aqui do flex, ó. Então agora tá certinho e eu tenho certeza que eu não fechei nenhum curto aqui. E dessa forma a gente consegue desconectar praticamente qualquer coisa na placa. Então se você vai trabalhar na placa do aparelho, você sempre vai com alguma ferramenta de plástico. Essas espátulas aqui, ó, você encontra tanto no Mercado Livre quanto no fornecedor de peças. O nome é espátula para manutenção de celular, legal? Bom, agora a gente tem aqui, ó, a espátula de metal e também tem a pinça. Pessoal, a espátula de metal, ela vai servir muitas vezes para a gente tirar alguma sujeira que esteja na carcaça do aparelho. Por exemplo, depois que eu venho aqui ó, e eu desconecto a tela, deixa eu deixar isso para lá. Olha só, tirei a tela do aparelho. A gente consegue ver ó, que antes de colar uma tela nova, a gente tem que tirar essa sujeira. Olha só. Se eu vier aqui ó, com a minha espátula de plástico, tentar tirar essa sujeira, eu posso ficar até amanhã passando aqui, ó, que a sujeira não sai. Olha só. Eu raspo aqui, ela não sai. Agora, se eu pegar ó, com a minha espátula de metal, olha só, tô tentando mostrar aqui para vocês, eu venho raspando aqui, ó, olha a sujeira saindo, ó. Olha só. Começa ó, a soltar tudo ali, ó. Aos pouquinhos, ó. Olha só.
vem soltando e vem limpando praticamente tudo ali, ó. Então, a ferramenta aqui, ó, a espátula de metal, ela é praticamente para ajudar a gente a conseguir fazer coisas que a ferramenta de plástico não consegue. Além de que muitas vezes a carcaça aqui, ó, quando ela tá encaixada aqui, ela não sai com uma ferramenta de plástico. Então a gente tem que colocar de metal aqui, ó, e vir soltando devagarzinho para a gente conseguir soltar aqui, legal? Bom, então dito isso, é para isso que a gente consegue utilizar as espátulas de metal aqui. Renan, aonde eu encontro espátula de metal? Pessoal, vocês encontram em casa de manicure e pedicure, em lojas para dentista também e também em fornecedor de peças ou no Mercado Livre. É só colocar espátula de metal para manutenção em celular, legal? Bom, dito isso, vou colocar aqui. E agora vamos falar da pinça. Pessoal, a pinça ela é extremamente importante para a gente conseguir pegar componentes pequenos. Às vezes, você vai ter que pegar, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha só, aqui nessa placa. Olha o tamanho desses componentes aqui. Olha só, esse componente aqui, ó, eu não consigo pegar ele com a minha mão, não tem como pegar ele com a mão. Então, como que eu faço para tirar ele daqui? Eu coloco ele na pinça e eu tiro ele daqui, ó. Ele tá soldado aqui, então eu tenho que dessoldar ele e retirar ele daqui, ó, utilizando a minha pinça, tá ok? Então a pinça é para pegar componentes pequenos e ajudar a gente a fazer algumas soldas no aparelho, legal? Bom, a gente já falou sobre as pinças também, vou estar colocando para lá. E agora vamos estar falando, deixa eu estar vendo aqui, sobre um carregador universal. Pessoal, o carregador universal ele é extremamente importante para todo mundo que trabalha com manutenção em celular. Esse aqui é aquele carregador que você carrega a bateria externamente. Esse carregador, pessoal, ele vai servir para a gente ativar a bateria do cliente. Renan, como assim ativar a bateria? Pessoal, quando a gente pega aqui ó, a bateria de um celular, a gente sabe que a gente carrega e ela descarrega. Ou seja, a gente carrega, vai usando o aparelho e ela descarrega. No entanto, essa bateria ela tem praticamente um limite de carga. Como assim? Quando a gente carrega a bateria, ela fica com uma carga. Quando ela descarrega, ela fica aqui ó, quase que acabando a carga. Quando o seu aparelho ele está desligado, a sua bateria ela não está sem carga. Ela está com uma carga reserva para que ela consiga recarregar novamente. É como se ela estivesse mantendo um pouquinho de carga para ela ficar acordada. Para quando você conectar o cabo, ela saber, opa, estou sendo alimentada, então agora eu vou receber essa carga. No entanto, muitas vezes, essa carga que mantém ela acordada também se esgota. Por quê? Porque você fica muito tempo sem carregar seu aparelho. Então, vai gastando e gasta tudo. Nesse momento, é como se a bateria estivesse dormindo. Quando a bateria está dormindo, ela não consegue mais reconhecer o cabo do aparelho. Sendo assim, você conecta aqui o cabo, ó, e o aparelho, ele não carrega. Por quê? Porque a bateria, ela não está acordada. Então, ela não consegue saber que ela está sendo alimentada e ela não consegue receber a carga. É como se, no caso, ela fosse uma criança com fome que está com a boca fechada. Você vai ficar ali, ó, com a colher, ó, tentando colocar e não vai entrar. Por quê? Porque a boca está fechada. Então, quando a bateria está dormindo, ela é como se estivesse com a boca fechada. Você pode colocar para carregar que ela não vai receber a carga. Sendo assim, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que dar uma carga externa nessa bateria. A gente vai ter que tirar ela do aparelho e colocá-la para carregar em um carregador universal. Por quê? Porque o carregador universal, ele vai colocar a carga na bateria, mesmo que a bateria não esteja acordada. Sendo assim, ela vai receber a carga, vai acordar e vai voltar a carregar novamente pelo cabo, legal? Então, um carregador universal, ele é extremamente importante para todo mundo que trabalha com manutenção em celular. Bacana? Vou estar deixando ali agora. E vamos estar falando, pessoal, sobre o próximo equipamento aqui, que caso vocês possam comprar, eu recomendo. Ele não é 100% necessário, tá ok? Se você não quiser comprar agora no começo, você não precisa, mas seria, no caso, um miliamperímetro aqui, ó. Renan, o que é um miliamperímetro? Pessoal, um miliamperímetro, ele é como se fosse uma bateria portátil que consegue medir o consumo da placa. Como assim? Aqui, ó, eu tenho essa placa do aparelho, ó, e eu vou conectar uma tela nela. Olha só. Essa tela aqui, pessoal, não tá boa, tá ok? Só vou conectar aqui pra gente ver. Agora aqui, pessoal, a gente consegue ver uma coisa. A gente tem dois pads aqui, ó. Tem o pad positivo desse lado aqui, ó, do meu conector da bateria, esse pad, e tem o pad negativo desse lado aqui, bacana? Então aqui a gente tem dois pads. E aqui, ó, no nosso miliamperímetro, a gente tem dois jacarés também. O jacaré preto e o jacaré vermelho. O jacaré vermelho, universalmente na eletrônica, ele é o positivo. Sendo assim, eu vou conectar ele no lado positivo aqui, ó, da minha placa. Olha só. Vim aqui, ó, e mordi ele aqui, ó. Bacana, certinho, legal? Agora o meu jacaré preto aqui, ó, eu vou estar conectando ele no lado negativo da minha placa. Como no caso eu não vou conseguir conectar aqui, ó, eu vou conectar no conector de carga. Por quê? Porque o conector de carga, ele também é negativo. Olha só, conectei ali, bacana? Agora eu vou pegar uma pinça, deixa eu ver se eu encontro uma aqui. Encontrei. E eu vou fechar um curto no power. Opa, olha só, na verdade nem precisei fechar um curto. Aqui a gente já consegue ver. Essa placa aqui, ela tá com defeito. Olha só. Quando eu conectar aqui, ó, a gente consegue notar, ó, que ela sobe um consumo ali, ó. Olha só, ela está mostrando pra gente, ó, que está existindo algum consumo nessa placa. Sendo assim, eu sei, ó, que essa placa, ela não vai ligar. Por quê? Porque aqui, ó, ela está consumindo alguma coisa que não está normal. Pessoal, toda placa desligada, ela tem que ter um consumo de zero aqui, ó. Olha só, essa daqui, ó, ela está consumindo zero. Eu não vou ter nenhuma placa aqui para mostrar para vocês, no entanto, é isso daqui, tá ok?
Com o nosso miliamperímetro, a gente consegue saber se no caso a placa está tendo consumo ou se a placa não está tendo consumo. Além de que no caso, eu vou pegar aqui um J7, só um minutinho. Vou pegar aqui um J7 para vocês, é um que chegou para reparo. Olha só, aqui ó, a gente tem um J7, ó, bacana? Eu vou estar conectando ele no miliamperímetro. Deixa eu conectar aqui. Positivo no positivo. O negativo, eu vou conectar no negativo aqui. Bacana. E a gente consegue ver ó, que o consumo ele está sendo de 0. Olha só, essa placa eu tenho certeza que está boa. Bacana? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ver se ela está ligando. Por quê? Porque não é porque ela consumiu 0 que significa que ela está funcionando de fato. Para a gente saber se ela está funcionando, eu vou pressionar o power aqui. Quando eu pressionar o power, nesse painelzinho aqui, ó, esse ponteirinho ele tem que começar a subir. Por quê? Porque quando eu começo a pressionar o power, eu começo a alimentar minha placa. E conforme eu alimento a minha placa, ela consome energia daqui. Então, eu vou começar a pressionar e ele vai começar a subir. Quando ele passar de 200, a minha placa vai ligar. Prestem bem atenção, olha só. Tá ali do lado, comecei a pressionar. Bacana, começou a subir. Segura o power, olha só, passou de 200. Soltei aqui e o aparelho ligou. Lembrando que o aparelho ele não está com a bateria, olha só. Então o nosso miliamperímetro ele é como se fosse uma bateria para a gente conseguir ligar o aparelho. E dessa forma a gente consegue estar verificando se a placa está funcionando, se a placa tem consumo e se a placa não está em curto também, tá ok? Então caso vocês possam comprar agora de começo, eu recomendo que vocês comprem um miliamperímetro. Pessoal, o miliamperímetro ele se escreve dessa forma que eu vou deixar aqui para vocês, tá ok? E vocês encontram no fornecedor de peças e também no Mercado Livre. Bacana? Bom, agora a gente já falou também sobre o miliamperímetro. Vamos estar passando agora então para a nossa próxima ferramenta. E bom pessoal, a nossa próxima ferramenta no caso são os insumos para solda. Seria no caso o nosso estanho, olha só estanho aqui. Seria o nosso fluxo de solda, a nossa esponja para limpeza do ferro de solda, seria a nossa pasta para soldar, a nossa pasta de solda, o nosso fluxo de solda líquido e também a nossa solda em pasta e a nossa malha dessoldadora. Isso daqui é praticamente tudo o que a gente vai utilizar para estar soldando no nosso dia a dia. Vou estar pegando uma última ferramenta aqui, que é também o sugador de solda. Nossa, Renan, mas eu preciso ter tudo isso? Não necessariamente, pessoal. Primeira coisa que a gente vai precisar ó, seria, no caso, essa esponja para limpeza de ferro de solda. Por quê? Porque o ferro de solda, ele suja bastante. Conforme ele suja, a gente não consegue limpar ele. Então, para que a gente... Vou colocar essas ferramentas para lá. Só um minutinho, pessoal. Então, para que a gente consiga limpar essa ponta ó, que fica bem suja, a gente vai estar precisando de uma esponja aqui, ó. A gente coloca na esponja e vem fazendo a limpeza, ó. Vem fazendo a limpeza, que ela vai ficando cada vez mais limpa. Então, se você puder, eu recomendo sim que você compre uma esponja para limpeza de ferro de solda. Renan, como eu faço para comprar? Pessoal, é só digitar no Mercado Livre esponja para limpeza de ferro de solda ou ir até o fornecedor de peças de vocês e pedir uma esponja para limpeza de ferro de solda, tá ok? Bom, dito isso, a próxima coisa que a gente vai precisar é um fluxo ou pasta de solda. Aqui, ó, a gente tem 3 tipos. A gente tem o fluxo de solda pastoso, a gente tem a pasta de solda e a gente tem o fluxo de solda líquido. Esses 3, eles servem praticamente para a mesma coisa. Eles servem para a gente conseguir dessoldar os componentes da placa. Ou seja, quando você vai pegar ó, um componente aqui na placa, que ele está soldado aqui, ó, para que você consiga tirar esse componente da placa, você vai precisar adicionar um pouquinho de pasta para que fique mais fácil de tirar. Por quê? Porque senão você vai aquecer a placa por muito tempo e ele vai demorar de sair. Sendo assim, você vai danificar a placa do cliente. Então, você vai adicionar um pouquinho de fluxo aqui, ó, só um pouquinho, vamos lá. Prontinho, você vai começar a aquecer. Quando você começa a aquecer, ele vai sair muito mais fácil aqui, legal? Bom, dito isso, caso você possa comprar agora no começo, eu recomendo um fluxo de solda pastoso da Amtec 559. Renan, eu não posso comprar um fluxo porque ele é muito caro. Pessoal, esse fluxo ele é mais caro, tá ok? Nesse caso, se vocês não puderem comprar, eu recomendo uma pasta de solda dessa da Yashun. Olha só, que eu uso essa aqui, ó. Essa pasta de solda, ela é excelente e ela é muito boa, além de que ela não é condutora. Renan, como assim condutora? Pessoal, existem algumas pastas no mercado que ela conduz eletricidade. Se a pasta que você for usar ela conduzir eletricidade, ela vai acabar fechando o curto no aparelho e vai acabar dando defeito. Então é importante que você compre uma pasta que não é condutora. No meu caso, eu uso essa da Yashun. Ela custa em média de 10 a 20 reais e você consegue encontrar no Mercado Livre e também no seu fornecedor de peças. Esse fluxo aqui, ó, você tem que tomar muito cuidado aonde você compra. Por quê? Porque esse fluxo, ele é um fluxo muito famoso. Então é muito fácil você encontrar esse fluxo falsificado. Se o seu for falsificado, ele pode conduzir eletricidade e pode danificar a placa também. Por fim, a gente tem esse aqui, ó, que é um fluxo de solda líquido. Pessoal, esse daqui eu praticamente não uso. Por quê? Porque esse aqui ele é muito líquido e ele danifica muito fácil a placa. Então eu não recomendo que vocês usem esse daqui. Eu só estou mostrando mesmo porque no caso eu tenho que mostrar para vocês, legal? Bom, dito isso, depois da nossa pasta de solda, a próxima coisa que a gente vai precisar é uma pasta para soldar.
Pessoal, muita gente acha que pasta de solda e pasta para soldar é a mesma coisa. No entanto, a pasta de solda ela serve para você retirar um componente mais fácil da placa. A pasta para soldar ela serve para você fazer a solda pegar mais fácil no componente. Por exemplo, às vezes você vai vir aqui, ó, tentar adicionar solda em um ponto, só que a solda ela não vai pegar. Por quê? Às vezes é por sujeira, às vezes é porque a solda não tem uma qualidade muito boa, ou às vezes é somente porque aquele local é difícil de pegar a solda mesmo. Nesse caso, o que você faz? Você vai vir aqui, ó, vai pegar um pouquinho da pasta para soldar e você vai adicionar no local, ó. Olha só, vem adicionando. Adicionou, você vem adicionando estanho logo em seguida. Depois, a solda ela vai pegar muito fácil aqui. Por quê? Porque no caso você adicionou a pasta. A pasta ela é como se fosse um facilitador para você soldar aqui. No entanto, é a pasta para soldar, tá ok? Eu utilizo essa pasta aqui, ó. É a pasta da Best. Pessoal, essa pasta ela é condutora e corrosiva. Por isso, você vai usar ela e depois que usar, você vai fazer a limpeza. Se você não fizer a limpeza, você vai danificar a placa do cliente, legal? Bom, só lembrando, pessoal, que essa pasta aqui, ó, você consegue encontrar no Mercado Livre e também no fornecedor de peças. Bacana? Agora vamos passar para o próximo aqui, que é no caso o nosso estanho. Pessoal, o estanho, ele é a solda que a gente utiliza. Muitas vezes, ó, quando a gente vai soldar um conector, não basta a gente colocar o ferro de solda em cima. A gente tem que ter alguma substância, ou seja, alguma coisa para fazer a soldagem. E para fazer a soldagem, a gente utiliza o estanho. Quando a gente encosta o estanho aqui, ó, na ponta do ferro de solda, ele derrete e ele vira solda. A partir daquele momento, a gente adiciona o estanho em forma pastosa, ou seja, em forma líquida quase na placa do aparelho e consegue fazer a solda, tá ok? Então o estanho é muito importante que vocês tenham. Renan, qual estanho você recomenda? Pessoal, aqui eu tenho o estanho da Cobix, eu recomendo ele sem dúvidas. Caso você não queira comprar o estanho da Cobix, eu recomendo que você compre ou da Soft ou da Inuma, tá ok? Eu não recomendo que você compre o estanho da Yashun. Por quê? Porque o estanho da Yashun, ele é muito difícil de trabalhar na manutenção em celular, tá ok? Bom, dito isso, a gente também tem aqui, ó, uma outra opção, que é a solda em pasta. Olha só, essa solda em pasta, pessoal, ela é como se fosse o estanho, mas em forma pastosa. Olha só. Renan, o estanho pastoso, ele é melhor do que o estanho normal? Não, pessoal, cada um vai servir para uma coisa diferente, tá ok? O estanho, no caso aqui, ó, em forma de fio, ele vai servir para você fazer algumas soldas mais brutas. Agora o estanho, em forma pastosa aqui, ó, ele vai servir para você fazer algumas soldas que são um pouquinho mais sensíveis e mais difíceis de fazer também, tá ok? Então não é que um é melhor que o outro, cada um vai ser usado em uma situação diferente, bacana? Agora, a gente tem aqui, ó, a nossa malha de solda e o nosso sugador de solda. Para que serve cada um? Pessoal, os dois, eles servem praticamente para a mesma coisa, que é para tirar o excesso de solda da placa. Muitas vezes, ó, quando você vem soldar aqui, ó, você acaba adicionando solda demais na placa. Só que você não consegue tirar essa solda somente passando o ferro aqui, ó. Por quê? Porque o ferro, sozinho, ele não consegue tirar essa solda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar alguma coisa para tirar essa solda. No meu caso, eu gosto de usar a malha desoldadora. Como que funciona? Eu coloco ela aqui, ó, em cima. Vou mostrar para vocês aqui. Eu coloco ela aqui, ó, em cima, posiciono meu ferro em cima dela e eu venho passeando com ela aqui, ó. Por quê? Porque o ferro, ele vai encostar a malha. A malha, ela vai começar a sugar a solda e ficar toda prateadinha. E dessa forma, eu consigo tirar toda a solda daqui. No entanto, muitas vezes, a malha não consegue tirar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e eu uso o sugador. Como que funciona o sugador? Pessoal, o sugador, ó, ele tem essa alavanca que a gente consegue empurrar para baixo e tem esse botão que a gente aperta para subir. Olha só. Apertei, soltei, ó, ficou preso aqui. Quando eu pressionar esse botão, ela vai subir, ó, olha só, prontinho. Toda vez que eu pressiono esse botão, essa ponta aqui, ó, ela vai sugar tudo que tá aqui, olha só. Suguei ali, ó, prontinho. Vou vir aqui, olha só, prontinho, ó, venho sugando tudo que tá aqui na ponta. Então, como que a gente faz para tirar o excesso de solda? A gente pressiona aqui e a gente vai vir com o ferro aqui, ó, e deixar a solda no estado mais líquido que a gente conseguir. Olha só, vou deixar bem líquido aqui. Aí eu vou posicionar o meu sugador assim, ó, e eu vou apertar o botão. Prontinho, nesse momento ele vai sugar toda a solda que está aqui. Ah, Renan, isso funciona bem? Pessoal, depende da situação. Às vezes o sugador não vai ser tão útil e você vai ter que usar a malha de solda. Às vezes a malha de solda não vai ser tão útil e você vai ter que usar o sugador. Então, se você puder, eu recomendo ter os dois. Caso você não possa, eu recomendo que você comece com a malha desoldadora. Por quê? Porque ela é muito mais usada do que o sugador, tá ok? Bom, dito isso, a gente já aprendeu praticamente todas as ferramentas que a gente vai precisar na parte de baixo da nossa bancada. Agora vamos estar passando para as ferramentas que são um pouquinho mais pesadas e que seria excelente que você tivesse também. Pessoal, lembrando, só para estar esclarecendo para vocês, todas as ferramentas que eu passei aqui embaixo, tirando o miliamperímetro aqui, ó, de resto, praticamente todas são extremamente importantes, tá ok? Se você puder, eu recomendo sim que você compre todas. Caso você não possa, compra pelo menos uma proteção antistática, um kit de chaves, uma cola e um kit de elásticos. Por quê? Porque dessa forma você consegue pelo menos trocar algumas telas para que você comece a ganhar dinheiro. Agora vamos estar passando para nossa outra câmera para que você veja o restante das ferramentas. Bom pessoal, antes da gente passar aqui para as outras ferramentas, eu acabei esquecendo de falar para vocês sobre as fitas que também são muito importantes. Pessoal, aqui eu tenho 4 tipos de fitas. A primeira delas é, no caso, a dupla face. Essa fita dupla face, ela vai servir para
colar algumas telas como auxílio, ou seja, ela serve como uma cola auxiliar para a cola principal do aparelho. Então, se você puder, é importante que você compre. Essa daqui, ó, para você encontrar, é só você pesquisar por dupla face para celular ou pedir no seu fornecedor, legal? Depois, a gente tem essa daqui, ó, que é uma fita chamada de fita Teflon. Pessoal, para quem está começando, essa fita não é extremamente importante. E para que ela serve? Ela serve para proteger a placa do aparelho contra a alta temperatura. No entanto, essas outras duas fitas, elas servem para a mesma coisa. Renan, qual fita é melhor? Pessoal, vai depender de qual é a situação. Se você vai fazer um serviço muito avançado, no qual é muito arriscado, eu recomendo a fita Teflon. Mas para quem está começando agora, raramente vai ter que fazer um serviço tão avançado. Então não é necessário você comprar essa porque ela também é mais cara. Agora aqui, ó, eu tenho outros dois tipos de fita, que é a fita Kapton e a fita reflexiva, conhecida também como fita alumínio para celular. Pessoal, a fita Kapton e a fita reflexiva, elas servem para a mesma coisa da fita Teflon. No entanto, a fita Kapton, ela aguenta menos temperatura e a fita reflexiva aguenta mais. A diferença é que a fita Kapton, ela não deixa passar a temperatura. Já a fita reflexiva, ela acaba transmitindo um pouquinho da temperatura. Sendo assim, quando você usa a fita Kapton, você aquece menos a placa. E quando você usa a reflexiva, você aquece mais. No entanto, eu não recomendo usar a reflexiva, a fita Kapton aqui. Por quê? Porque a fita Kapton, quando ela começa a esquentar e ela atinge o limite, ela começa a enrugar. Sendo assim, ela acaba deixando o aparelho desprotegido. Eu prefiro a fita reflexiva. Ah, Renan, se eu quiser, eu posso usar a Kapton? Com certeza pode, pessoal, mas eu não recomendo porque ela não é tão boa quanto a reflexiva, legal? Bom, para encontrar, você também encontra no fornecedor de peças ou até mesmo no Mercado Livre. É só pesquisar por fita Kapton ou fita reflexiva ou fita alumínio para celular, legal? Bom, dito isso agora, vamos estar passando para as outras ferramentas, que são essas ferramentas um pouquinho mais, assim, mais caras aqui, tá ok? A primeira que a gente tem é uma separadora de touch e LCD. A separadora que eu uso é a AFR 650B aqui. Pessoal, essa separadora, ela serve praticamente para soltar a tela do celular. Como assim? Vou pegar aqui um aparelho para mostrar para vocês, só um minutinho. Às vezes, ó, você vai precisar tirar a tela do celular para fazer a troca. E como que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, a sua separadora, você vai ligar a separadora e você vai colocar, ó, o aparelho em cima depois que ela atingir a temperatura. Renan, qual temperatura ela tem que atingir? Pessoal, pelo menos 90 graus. Atingiu 90 graus, você vai colocar aqui, ó, esse aparelho aqui em cima e vai deixar ele aqui, ó. Deixa mais ou menos 40 segundos. Deixou 40 segundos, você vai tirar a sua luva, vai tirar o aparelho daqui, ó, e vai testar, verificar se já está quente. Renan, qual é a temperatura ideal? Pessoal, a temperatura ideal é uma temperatura que você coloque a sua mão em cima e você não queime a sua mão, mas que você sinta que a tela está muito quente. Ou seja, tem que estar bem quente, mas você tem, ó, que conseguir colocar a sua mão e deixar aqui. Se você coloca a sua mão e a sua mão queima, significa que está queimando a tela também e pode danificar o aparelho. Então, coloca e aquece somente até o limite. Aqueceu até o limite, você pode começar a remover a tela do aparelho. Isso a gente não vai aprender hoje, porque a gente vai aprender mais pra frente aqui no curso, tá ok? Ah, Renan, mas se eu colocar o aparelho aqui, ele não vai queimar o aparelho? Pessoal, aqui, ó, se a gente olhar, a gente tem, ó, essa manta de silicone aqui, ó. Essa manta de silicone, ela serve para separar o aparelho, o celular no caso, dessa parte aqui, ó. Essa parte é a parte que queima o aparelho se não estiver protegida. Então essa manta, ó, ela fica aqui o tempo todo, ela não pega fogo, ela não queima e ela protege o aparelho. Então por isso a gente não queima o aparelho usando a separadora. Vocês conseguem notar, ó, que a minha separadora, ela tá bem novinha, olha só. Isso acontece porque eu praticamente não uso ela. Eu prefiro usar o soprador. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Aqui a gente tem, pessoal, uma estação de retrabalho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mais pro lado aqui. Olha só. Isso daqui, ó, é uma estação de retrabalho. Renan, o que é uma estação de retrabalho? Pessoal, uma estação de retrabalho é uma estação que ela vem, ó, com um soprador de ar aqui, ó. Esse soprador de ar, tá tentando tirar isso aqui. Só um minutinho, pessoal. Tá tirando aqui, ele tá bem firme aqui. Vamos lá, tá quase saindo. Vou tá vendo aqui se eu consigo parafusar ele um pouquinho, pessoal. Pessoal, eu sei que pode parecer que isso aqui é ruim, mas isso aqui é excelente, tá ok? É bom que prenda bem, porque se isso aqui escapar da nossa mão quando estiver quente, acaba queimando a mão, tá ok? Olha só, aqui a gente tem, ó, esse soprador aqui, ó. Esse soprador, ele é excelente pra gente. Por quê? Porque com esse soprador, a gente consegue soltar a tela do aparelho e soltar componentes que são soldados na placa. Como assim? Aqui, ó, eu vou estar pressionando esse botão. Quando eu pressiono esse botão, ela liga aqui, ó. E aqui, ó, eu tenho praticamente duas chaves. Deixa eu empurrar aqui o microscópio pra lá. Aqui, ó, eu tenho praticamente duas chaves de regulagem. Eu tenho essa aqui, ó, que eu regulo a temperatura, e como a gente pode ver, ó, ela vai de 150 a 500 graus, e eu tenho essa outra chave que eu controlo a saída de ar. Olha só, tem o controle aqui, ó, da saída de ar. Renan, como assim a saída de ar? Pessoal, o ar, ele pode sair mais fraco ou ele pode sair mais forte. Um vento fraco e um vento forte tem muita diferença. Muitas vezes, você vai estar trabalhando na placa em um componente muito pequeno. Se você jogar um ar muito forte nele, ele vai voar longe e você vai perder. Então, você vai ter, ó, que pegar aqui, ó, e diminuir a saída. Olha só.
deixa o ar saindo bem fraquinho, mas ainda bem quente. Dessa forma você consegue soldar o componente sem perder ele da placa. Então a estação de retrabalho aqui, ó, ela é praticamente um soprador que esquenta bastante. Pessoal, com essa estação você também consegue retirar a tela do aparelho. Por exemplo, você vai pegar aqui a tela, ó, e você vai, ó, aquecer dessa forma. Olha só, vem aquecendo, ó, e testando com o dedo. Aquecendo e testando. Quando atingir a temperatura, você para de aquecer e você começa a retirar a tela aqui, tá ok? Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar tanto a estação quanto a separadora. Por quê? Porque esses dois equipamentos juntos acabam custando muito caro. Então, quando eu comecei, eu só usava a estação. Com o tempo, eu comprei a separadora, mas eu acabei acostumando a usar o soprador e por isso eu praticamente não uso a minha separadora. Então, se você estiver começando agora, você só precisa comprar um. Ou compra a separadora ou compra a estação de retrabalho. Renan, qual você recomenda? Pessoal, eu recomendo a estação de retrabalho. Por quê? Porque com a separadora você só consegue trocar a tela. Com a estação de retrabalho, você troca a tela, troca conector de carga, troca botão, entre outras coisas também. Então você consegue trocar não só a tela, como também alguns componentes da placa, legal? Bom, dito isso, a gente já falou sobre a estação de retrabalho. Pessoal, aqui eu tenho uma AFR 850A. Se você quiser, você pode comprar uma dessa também. Caso você prefira outra, você pode estar pesquisando algumas outras marcas, tá ok? As melhores marcas no mercado atualmente são a Quick e a AFR. A marca da Yashun também é muito boa e também a marca Aida é muito boa também, legal? Ah, Renan, mas eu achei muito cara essa estação. Será que tem alguma opção mais barata? Pessoal, atualmente no mercado tem uma estação chamada de JCD 8898. Essa estação ela é bem barata, embora ela não dure muito tempo. No entanto, você vai conseguir usar ela por mais ou menos um ano e ela vai te ajudar bastante, tá ok? Bom, dito isso, a gente já falou sobre a estação de retrabalho, vamos estar falando agora sobre a estação de solda. Aqui eu tenho, ó, uma estação Hikari 937, olha só. Essa daqui ela é uma estação de solda. Qual é a diferença da estação de solda para a estação de retrabalho? Pessoal, a estação de solda, diferente da estação de retrabalho, ela só vem com o ferro de solda aqui, ó. Olha só. Eu só tenho esse ferro de solda, ou seja, ela não tem soprador. A estação de solda, ela serve para você utilizar o seu ferro de solda. No entanto, ela é um pouquinho diferente do ferro de solda que você compra aí separado, ou seja, daquele ferro de solda que você liga na tomada. Por quê? Porque essa estação, a minha, para eu regular, eu tenho que colocar o cartãozinho aqui. Legal? Vou estar deixando o 100 primeiro e eu vou ligar para vocês verem. Tem um botãozinho aqui do lado. Deixa eu alcançar ele aqui. Prontinho. Olha só, aqui ó, eu tenho 480 graus e ela já começou a esquentar. Olha só. Ou seja, eu consigo regular a temperatura dela. Eu vou pegar esse cartãozinho e eu vou colocar ele aqui. Olha só, coloquei. Agora ó, eu consigo colocar 380 graus, 280, 480, consigo ó, colocar 450, ó, 460, 70 e 80 ó, e mexer ali atrás também. Então aqui ó, eu consigo mexer bastante na minha estação e decidir a quanto eu quero que ela esquente aqui. Isso é muito importante pra gente que trabalha com manutenção. Por quê? Porque existem placas de celular que aguentam uma temperatura e outras placas aguentam outras temperaturas. Sendo assim, é extremamente importante que você saiba como trabalhar na placa de cada celular. Pessoal, lembrando, essa estação, além disso, ela também tem aqui ó, algumas ponteiras. Olha só. Tem vários tipos de ponteiras. Essa ela tem esse formato, olha só. Essa daqui, ó, ela é mais fina, olha só, mais fininha aqui. Essa daqui, ó, ela tem um formato um pouquinho diferente também. Entre outras aqui que vão ter ó, vários formatos diferentes. Cada formato a gente vai usar para um reparo diferente. Então muitas vezes você vai ter que usar uma ponteira para fazer um reparo e depois trocar e conseguir estar fazendo outro reparo. Se você compra aqueles ferros de tomada, você não consegue trocar a ponteira. Isso é um ponto muito negativo pra gente, tá ok? Bom, dito isso, a estação que eu uso é a Hikari 937. Pessoal, no mercado, essa estação é um pouquinho cara. Se vocês estiverem começando agora, vocês podem optar pela estação de solda e retrabalho. Renan, o que é uma estação de solda e retrabalho? Pessoal, a estação de solda e retrabalho é essa daqui, ó. A AFR 950B. Essa estação ela tem uma diferença muito grande da estação de solda e a estação de retrabalho. A diferença que ela tem é que ela vem com os dois. Olha só, ela vem aqui ó, com o soprador, a parte do retrabalho, ó, os dois botões aqui ó, que eu controlo o soprador. Olha só, consigo controlar aqui ó, qual é a temperatura que eu quero. Opa, deixa eu fechar aqui ó, olha só. Por esse botão aqui ó, eu ativo o meu soprador. Olha só, saída de ar aqui e aqui a temperatura. Consigo aumentar ou diminuir aqui ó, a temperatura dela e aqui eu consigo ver quanto ela está aquecendo, legal? Agora, se eu vier aqui ó, e eu desligar meu soprador, vale lembrar também, pessoal, que o soprador ele não desliga na hora, ele começa ó, a vir descendo a temperatura até ele desligar, legal? Agora aqui ó, se eu quiser ativar o meu ferro de solda, olha só, eu venho aqui e eu ativo. Agora aqui ó, nesse segundo fio, eu tenho acesso, deixa eu colocar isso para lá, eu tenho acesso ao meu ferro de solda, olha só. Então aqui eu consigo usar o ferro de solda e também o meu soprador, tudo na mesma estação. Sendo assim, eu vou gastar menos. Por quê? Porque eu não preciso comprar uma estação de solda e depois uma estação de retrabalho. Eu posso comprar as duas em uma só, que vai ser muito bom para mim. E aqui ó, eu consigo regular ó, a temperatura do meu ferro. Eu aumento no último e eu diminuo no mínimo também. Pessoal, cada estação de solda e retrabalho,
ela vai ter a sua forma de ser regulada. Então assim, eu não tenho como te ensinar certinho como regular cada uma aqui. O importante é que você compre a sua e veja alguns vídeos e aprenda aos pouquinhos como você regula e como você usa ela, tá ok? Mas isso aqui não tem muito segredo e não tem muita dificuldade também, legal? Bom, dito isso, pessoal, depois dessa ferramenta, a próxima que a gente vai ter é a nossa fonte de bancada. A fonte de bancada, ela é essa ferramenta aqui, ó. Aqui eu tenho dois modelos. Eu tenho uma Nice Power 30 volts e 5 amperes e eu tenho uma AFR 30 volts e 5 amperes também. Essas duas fontes, pessoal, elas têm exatamente a mesma função. Ah, Renan, mas se elas têm a mesma função, por que você tem duas? Por um motivo, pessoal, eu faço reparos avançados. Quando você trabalha com reparo avançado, você vai ter que, muitas vezes, utilizar duas fontes. Por isso, eu tenho duas aqui, legal? Bom, dito isso, a fonte de bancada, ela é praticamente a mesma coisa que o nosso miliamperímetro. A gente lembra que o miliamperímetro, ele serve para ligar o aparelho sem a bateria e também para medir o consumo. Mas diferente aqui, ó, do nosso miliamperímetro, a nossa fonte de bancada, ela não tem um limite. O nosso miliamperímetro, o limite dele é 500 mA. Assim, é modo de dizer que ela não tem um limite, porque ela tem um limite que é 30 volts e 5 amperes. Mas no caso, ela tem um limite muito maior do que o nosso miliamperímetro. E ela também tem uma precisão muito maior. Eu vou pegar aqui, ó, uma placa, que é a placa do J7, olha só, e eu vou conectar na nossa fonte de bancada. Olha só, liguei aqui, ó. Essa fonte aqui, ela tá desligada. Essa daqui também. Eu acho que pode ser a tomada aqui que eu não liguei. Só um minutinho, pessoal. Olha só, pessoal, eu liguei aqui, ó. Agora ela tá ligada. Olha só, desliguei. Liguei ela aqui, legal? Agora que ela tá ligada, eu vou conectar ela na fonte. Vamos lá? Negativo aqui, ó, no negativo. A gente consegue ver, ó, que ela tem dois jacarezinhos aqui. Negativo no negativo. E o positivo, deixa eu conectar aqui no positivo também. Tô meio enrolado aqui nos fios, não tem problema. Positivo no positivo. Assim que eu conecto, eu vejo que ela tem 0 de consumo. Diferente do meu miliamperímetro, aqui eu consigo uma precisão muito grande. Se ela tivesse 0.002 de consumo, eu ia conseguir saber que ela tem 0.002 de consumo. Agora, se eu estivesse usando o meu miliamperímetro, eu podia achar que ela tem 0. Por quê? Porque ele não ia pegar esse 002 aqui, legal? Agora eu vou começar a pressionar o power e vocês vão ver, ó, que ela vai começar a movimentar o consumo aqui. Olha só. Começou a consumir, ó, 68, 69, chegou em 400, ó. Apareceu a imagem na tela e ela segue ligando o aparelho. Então aqui, ó, pela minha fonte, eu consigo saber qual é o consumo da placa do aparelho com muita exatidão. Pessoal, isso é extremamente importante pra gente que trabalha com manutenção. Por quê? Porque pelo consumo a gente consegue consertar muita placa. Às vezes, uma placa, ela tá com baixo consumo que está impedindo ela de ligar. Então, a gente consegue saber aonde procurar o defeito. Às vezes, o consumo é muito alto, sendo assim, também impede a placa de ligar e a gente sabe mais ou menos por onde procurar o defeito também. Então, a nossa fonte de bancada, ela vai ser extremamente importante para que a gente consiga saber qual é o consumo e também como resolver aquele consumo. Aqui, pessoal, como eu já falei, eu tenho a AFR 3005 e a Nice Power 3005. Pessoal, eu sei que muita gente vai me perguntar qual fonte eu recomendo comprar. Pessoal, extremamente importante, eu não vou fazer nenhuma recomendação muito forte aqui. Por quê? Porque muitas vezes eu posso recomendar e você pode achar que é só aquela que serve. Existem muitas fontes boas no mercado. Então, a fonte que eu uso e recomendo é a AFR 3005. No entanto, essa fonte ela é um pouquinho cara. Caso você não possa comprar agora, você pode optar pela Nice Power 3005. No entanto, a Nice Power, tome muito cuidado para comprar, porque a Nice Power no AliExpress, ela tem muita imitação. Quando você compra uma imitação dessa daqui, ó, ela quebra muito rápido e ela dá defeito praticamente no mesmo mês. Então, toma cuidado para não comprar uma paralela, porque senão você vai acabar perdendo dinheiro, legal? Bom, dito isso, a única fonte que eu não recomendo que vocês comprem é a Yashun 1502. Pessoal, a Yashun 1502, ela não vem com cooler resfriador. Renan, o que é um cooler resfriador? Pessoal, se eu pegar a Nice Power aqui, ó, e eu tirar o cabo dela e eu virar aqui, a gente vê que aqui atrás, ó, ela tem uma espécie de ventiladorzinho, olha só. Legal? Agora, se eu pegar a FR, vou conectar de novo aqui minha Nice Power, deixar ela no lugar, vou tirar a FR daqui. Olha só, tirei a FR, vou desconectar o cabo ali atrás, desconectei e eu virei. Olha só, ela também tem, ó, esse ventiladorzinho aqui, ó. Esse ventiladorzinho, ele é um cooler resfriador. A função dele é ficar girando o tempo todo e jogando vento dentro da fonte. Esse vento vai impedir que a fonte esquente e vai impedir também que a fonte queime. Por isso, é muito importante que no caso ele esteja aqui. Por quê? Porque quando ele não está, a fonte esquenta, chega um limite que ela queima. A fonte 1502 da Yashun, ela não tem esse cooler. Por isso, ela esquenta e ela queima. Pessoal, eu já comprei a fonte 1502 e ela queimou na mesma semana. Então eu não recomendo nem de longe que vocês comprem, tá ok? Bom, dito isso, a gente já passou pela fonte. Renan, para quem está começando agora, o que é extremamente importante até aqui? Pessoal, para quem está começando agora, uma estação de retrabalho aqui, ó, de solda e retrabalho é extremamente importante agora. Para quem está começando agora, se puder comprar uma fonte, ela é extremamente importante. Se você não puder,
Começa com o miliamperímetro e depois você compra a fonte, legal? Bom, dito isso agora, vamos passar para a próxima ferramenta que talvez vocês não vão usar tanto, mas que eu tenho que apresentar para vocês, que é no caso uma banheira ultrassônica aqui, ó. Essa banheira, pessoal, ela serve para fazer banho químico em celular. Como assim banho químico, Renan? Olha só, essa banheira aqui, ó, vou pegar ela aqui e trazer ela para cá. Aqui dentro, ó, ela é como se fosse um potinho, olha só. Mas quando eu ligo essa banheira, ela começa a vibrar e chacoalhar aqui. E vamos supor que hoje eu recebi um aparelho que ele caiu na água. O que eu vou fazer? Eu vou desmontar esse aparelho, tirar a câmera, tirar o alto-falante, tirar tudo dele. Eu vou pegar só a placa dele e eu vou colocar aqui dentro. Depois que eu colocar aqui dentro, eu vou ligar essa banheira e ela vai começar a vibrar e chacoalhar. Lembrando, antes de eu fazer isso, eu tenho que adicionar um pouquinho de álcool isopropílico aqui. Por quê? Porque o álcool, ele vai, no caso, limpar toda a sujeira que tem na minha placa, tá ok? Então eu vou ligar aqui, ó, ela vai ficar vibrando e depois de um tempo ela vai parar. Quando ela parar, eu vou tirar a placa e eu vou fazer a limpeza. Pronto, eu já dei o meu banho químico. Ah, Renan, mas isso aí é 100% necessário? Pessoal, praticamente não. Vocês conseguem ver o que é a minha? Ela tá novinha, olha só. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha só, tá novinha. Por quê? Porque eu usei praticamente 2 vezes essa banheira. Pessoal, aqui na minha região não tem praia e não tem muito rio. Então o pessoal não derruba muito o aparelho na água. E quando eles derrubam, eu consigo fazer uma limpeza usando a escova. Deixa eu pegar a escova aqui. O que eu faço? Eu abro o aparelho no caso, desconecto todos os periféricos, pego a escova e vou fazendo uma limpeza ali, ó, na escova mesmo. É muito mais prático e muito mais rápido também, porque se toda vez eu tiver que encher essa banheira, ir lá, colocar a placa, depois tirar, encher de novo, colocar a placa e tirar, eu vou levar muito tempo. Então eu prefiro usar a escova. Lembrando, pessoal, que essa banheira, ela é bem cara, então para quem tá começando agora, realmente não vale a pena, tá ok? Ah, Renan, mas e se eu quiser comprar, eu posso? Com certeza pode. No entanto, você pode estar jogando dinheiro fora também, tá ok? Bom, pessoal, dito isso, essas aqui são as principais ferramentas que vocês vão precisar. Eu vou estar passando uma última ferramenta aqui, somente para quem puder adquirir, que seria no caso, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui. Encontrei, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui, ó, pessoal. Esse daqui, ó, é um microscópio USB, tá ok? O microscópio USB, ele vai conseguir aproximar bastante de algumas partes da placa que você não consegue enxergar olho nu. Pessoal, existem vários tipos de microscópio no mercado. O que eu uso é esse Canup. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar a marca para vocês. Só um minutinho, vamos ver se eu consigo focar aqui na câmera. Canup de 1000X aqui, ó. Esse Canup de 1000X, pessoal, ele é excelente e ele dura bastante também, tá ok? Então, sem dúvidas, eu recomendo que vocês tenham um microscópio USB. Lembrando, pessoal, como eu falei antes, existem vários tipos de microscópio. Tem esse daqui, ó, que é o USB. Eu tenho esse outro aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Que é, ó, um trinocular no caso, ó. Um trinocular, e eu tenho mais um trinocular ali. Esse aqui, ó, ele é o microscópio mais barato que a gente consegue encontrar. Ele custa na média de uns R$100 e a gente consegue usar ele no dia a dia para fazer muitos reparos. Os outros, eles vão estar acima de R$3.000. Então agora que você está começando, eu não recomendo comprar outros, tá ok? Compra esse daqui que vai dar para você se virar e trabalhar bastante. Bom, dito isso, essa foi a nossa primeira aula do mini curso. Eu espero de verdade que você tenha gostado e eu espero também que eu tenha conseguido te entregar um conteúdo que realmente faça diferença na sua bancada. Agora, eu te vejo na próxima aula que eu vou estar te enviando amanhã, nesse mesmo horário. Obrigado por ter assistido e até lá.